Quando nossos pais chegaram a essas terras, entre rios e serras, Índio, Canela e Guajajara moravam por aqui. Lagoas de águas cristalinas e o Jaçanã não morava o bem te vi. Animais viviam em paz na natureza, o verde quantas belezas, as matas um jardim em flor. Só que um grito de guerra se entrou e todo índio se mandou, nascendo a Vila Curador. O homem trouxe o progresso para essas terras, com ele a poluição, queimadas e destruição. Presidente Dutra, terra do meu coração, eis um eixo importante para a central do Maranhão. No nosso papo sério de hoje, a gente vai conversar com o seu Valeriano Américo, ex-prefeito de Presidente Dutra, e o embaixador da cultura, Carlos Adiel. A gente vai conversar sobre a história de Presidente Dutra, como começou a nossa cidade. Então, seu Valeriano, o Carlos Adiel já cantou um pouco da história de Presidente Dutra, e o senhor vai me dizer agora por onde foi que começou o Presidente Dutra. Onde foram instaladas as primeiras casas, qual foi a primeira rua? Se aparecer quem diga, está mentindo. Porque você perguntou, quem chegou, quem sabe, é quem chegou primeiro ou quem estava? Aí pergunta, não, quem chegou primeiro, não, o outro já estava. Eu conheci o curador, ele disse, entrava na Raimundo Freitas e pegava essa aqui, que era a espinha dorsal, Estrada Real, e subia aqui para o Sertão. Então, daqui do lado ficava a rua Adelino Barros e a Rua do Segredo, que hoje chama Céu Sereno, já botaram não sei quantos nomes. À esquerda era a Rua do Cisco, passaram Santa Terezinha e por outro passaram para Raimundo Félix, porque era um dos fundadores, que era o pai da dona Alvina Menezes. Por último, surgiu esta aqui, e a expansão criou essas laterais. Então ninguém sabe por onde o Presidente Dutra começou. Mas um dos pontos mais conhecidos chamava-se Largo Diogo Soares, onde está o hotel do seu avô, Otton. Certo. Então, já que o senhor começou a falar do seu Otton, vamos conversar dos antigos moradores. O senhor me dizer aí quem eram as pessoas, quem era a família tradicional daquele tempo? A primeira família que chegou em Presidente chamada família Lucas. Lucas. A primeira família histórica que eu ouvi falar quando eu criança. Por sinal, era até parente do meu sogro. Lucas de Alencar. Lucas de Alencar. Depois veio a família Diogo Soares. Em consequência, veio a família Teixeira, trazendo a família Saraiva. A família Saraiva se associou com a família Teixeira e prevaleceu os Teixeira porque eram mais avançados. Em seguida veio a família Macedo, que também se associou com os Teixeiras. Por último, vieram os Serenos. Os Serenos é um apelido. Eles nasceram no São Domingos. O pai chamava Pedro Sereno, que foi criado por uma família rica do São Domingos, e no dia de São Pedro, o dono da fazenda foi tirar leite e o curral do outro lado da rua. Chegou lá, tinha uma criança, e essa criança
deram o nome de Pedro, porque foi encontrado no dia de São Pedro. E Sereno, o apelido, porque ele foi encontrado no Sereno. E deram o nome de Menezes, família de Menezes. Então eles vieram para cá, eram lavradores. E um foi sucedido, Celso Sereno, que foi para a Revolução de 30 em São Paulo, ganhou um dinheirinho e chegou e se estabeleceu. Começou a crescer a família Sereno. Apareceram os outros. Tinha um homem muito rico que chegou aqui, já vindo rico, chamado Virgulino Cirilo de Souza. Um homem que, quando eu falo, eu tiro o chapéu da cabeça. Era o sogro de seu Gerson Sereno, o sogro de seu Celso Sereno, que é o pai de Ailton Sereno, Clidandor Sereno, da mãe da prefeita. Era um homem rico, ele era um homem rico na cidade. Seu Virgulino. E direito, era Arapuá, era a estrela d'alva da família Arapuá. Quando ele dizia, todo mundo obedecia. Morreu invicto. E Arapuá também ficou em Arapuá, porque a essência era aquele homem. Agora, eu queria saber, assim, uns fatos que marcaram a história de Presidente Dutra, histórias que viraram lendas, que até hoje vai durar muito tempo e as pessoas ainda vão conhecer Presidente Dutra com aquele fato, aquela história. São muitas histórias. Nós podemos destacar o pintor das cobras sujas, que andava escrevendo no chão. Era uma pessoa que não era formado, mas ele fazia desenho e escrevia palavras que até hoje a juventude da minha época tem na cabeça. Como, por exemplo, ele escrevia assim: os sábios de hoje serão os ignorantes de amanhã. Isso é para quem é muito filósofo. Isso ficou marcado Por quê? Porque realmente o que nós sabemos hoje, para amanhã isso não vale mais nada. É simplesmente pequenitas coisas, né? Outras pessoas que marcaram, como as pessoas que viveram aqui em Presidente Dutra, espontaneamente, como o Chicó, né? Você me lembrar do Chicó, que pegavam um pacote todinho de fumo e fazia aquele cigarrão, e sentava ali despreocupado. Quando a dona Mariana Sati dizia: Chicó, puxa aí no poço uma água para me fazer um café, ele dizia: me dá a latinha de leite ninho, né? Quer dizer, que um cara totalmente preguiçoso, mas que deixou história em Presidente Dutra. Eu tenho uma história do Chicó, era assim, a dona Cruzinha disse assim: Chicó, tu quer uma banana? Ele: ô, Madinha, só se já tiver descascada. Realmente era isso. Mas tem outra história muito interessante, é do boi em Presidente Dutra, do boi do Seté, conhecido como boi do Seté, que era o riso do ano, o boi da Dona Maria, mãe do Obaldo, que prestou uma homenagem ao senhor Valeriano, que foi a coisa mais linda do mundo, que era mais ou menos assim, ó: Valeriano é um homem de valor, na prefeitura seu nome ele deixou, e aqui dentro o presidente é o maior governador. Eu acho que o fato da história do boi do Seté Bila, marcou o Presidente Dutra, porque ele fez uma coisa interessante, né? Roubou esse boi pensando em melhorar de vida com esse boi, né, seu Valeriano? E levou para a casa do doutor Elia, que era um advogado na época, e o povo foram buscar o boi cantando, né? Cantando, trouxeram esse boi que andava mais assim: Seté Bila mais Angélica, roubaram o meu boi meio-dia e danaram o pé na carreira pra casa do doutor Elia. Lá na casa do advogado eu sabia que eles iam. Quer dizer, que são fatos, pequenos fatos que marcaram o Presidente Dutra. E para mim, presto, né, a minha homenagem a uma pessoa especial, o Cobra Preta, que foi o pioneiro do carnaval em Presidente Dutra, e que fez um pedido que até hoje está na minha memória. Ele pediu o seguinte, que queria morrer dançando, porque era a coisa que ele mais gostava no mundo, era de dançar. E ele puxou um cordão, já doente, né, problemas seríssimos, puxou um cordão pela cidade todinha,
Chegando no Clube do Manelope, ele deu 2 voltas, na terceira ele caiu, morreu rindo. Então, Cobra Preta, eu até para o ano, né, no carnaval, eu vou prestar uma homenagem, a segunda homenagem que faço a ele, falando do Almir Sanfoneiro, Almir Padeiro, falando dos seus acompanhantes, Furabomba, o Raimundo Furabomba, Geraldo do Cavaquinho, todo o Gilberto, que já faziam o trio elétrico conhecido antigamente, que era uma carroça animada. Foi o único carnaval que eu vi no mundo puxado de sanfona, foi em Presidente Dutra. Então são fatos que marcaram Presidente Dutra, que essas histórias a gente guarda e tem no coração, na nossa memória e nas vidas. Sei que quem vai ouvir essa vai lembrar e vai voltar esses tempos bonitos e gostosos que o Presidente Dutra tinha, de uma liberdade total. E o hoje de Presidente Dutra? Como é que está o Presidente Dutra de hoje, o futuro da Presidente Dutra? Presidente Dutra hoje avançou muito, muito, mas a gente tem a grata satisfação em dizer que o Valeriano foi um pioneiro em tudo isso. Então a gente deve consideração ao senhor Valeriano, a Gesso Sereno, as pessoas que começaram o Presidente Dutra desenvolvido. Chegando a hoje, como está o Presidente Dutra, interligado no mundo, né, interligado no mundo todo, e a gente vê a juventude transformada, não é aqueles rapazes inocentes, que despreocupado, as famílias que viviam nas calçadas sem muita preocupação, que eu sempre falo na minha música, né? As famílias que conversavam nas calçadas, o ônibus, o pau de arara, o ônibus do Galinha, que desciam tocando certas, nas cornetas, coisas bonitas. Hoje, né? Hoje, aquela luz que apagava, que nós só tinha 97 ligações em Presidente Dutra, e quando era 9 horas dava aquele sinal e apagava. Não, já nas gestões futuras, né, vindo lá para cá, com os Valerianos, entrou realmente a energia, uma coisa forte. Hoje nós somos um dos maiores polos energéticos do Brasil, a gente tem esse prazer de dizer isso. E Presidente Dutra, hoje não é somente princesinha dos cocais. Presidente Dutra é mais do que isso. Para mim, é a verdadeira capital da região central do estado. Você geralmente se cresce para aparecer. Presidente Dutra não podia desenvolver porque existiam 2 famílias. Gomes de Gouveia misturado com Paulo e Sereno misturado com Gomes da Costa, que é Arapuá. Quando um estava em cima, o outro estava embaixo. E nós, os paralelos, se dividiam, uns com Gomes de Gouveia e outros com Sereno. Então, eu quero tudo para Presidente Dutra. Agora, espero que cada um dê sua cota de contribuição. Muito obrigado. Deus lhe acompanhe. E lhe dê o que você merece. Vá com Deus e me deixe em paz.